Mais uma vez estamos aqui para a nossa brilhante, gloriosa escola dominical, para junto nós aprendermos a santa e gloriosa palavra do Senhor. Estamos mais uma vez em transmissão através do nosso canal do YouTube, canal feito para a divulgação do Evangelho de Cristo, a mensagem salvadora e escolas bíblica dominical. Seja você também um aluno dos nossos cursos de teologia. Você pode usar aí os canais que são da ITAD, IVADEP, temos Ensinais, CETADEP e também outros cursos que poderão te ajudar muito no seu crescimento espiritual. Meus queridos e meus amados irmãos, nós estamos estudando durante esse trimestre a lição que traz por título, ou seja, o tema do nosso trimestre, a santidade, a Santíssima Trindade. Está aqui o nosso manual de estudo, é o Deus único revelado em 3 pessoas. Está sendo conduzido esse estudo através de 3 lições e hoje nós estaremos abordando a 10ª lição do nosso trimestre, ou melhor dizendo, a 11ª lição, o Pai e o Espírito Santo. É o tema que nós estaremos abordando durante o tempo que nós temos para a ministração desta palavra. Você que tem uma Bíblia aí em sua casa, no seu lar, você pode acompanhar a leitura do texto bíblico que está no livro de Romanos, capítulo 12, capítulo 8, versos 12 e 17, e também carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso de 1 ao verso 6. Esse texto bíblico é onde está embasada a nossa lição. É através desse texto que nós vamos estarmos estudando o conteúdo da nossa lição. A nossa lição nós temos 2 momentos antes da nossa introdução e logo após a leitura, que nós chamamos de texto áureo e a verdade prática. O texto áureo nos diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. A verdade prática, ela diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Em lições anteriores nós já falamos sobre esse assunto do planejamento do plano de salvação, aonde no isolando de Deus a eternidade, o Pai decretou, o Filho realizou e o Espírito Santo confirmou. E agora, nesta oportunidade, nós então estaremos abordando esta relação entre o Pai e o Espírito Santo na obra da redenção. Ela nos mostra como a Trindade ela atua em favor do crente. O Espírito Santo, ele não apenas nos livra da lei da escravidão. O Espírito Santo nos livra da escravidão do pecado, mas confirma a nossa identidade como filhos adotivos. Então o texto, um pouco ser mais claro, diz: o Espírito Santo não apenas nos livra da escravidão do pecado, mas confirma a nossa identidade como filhos adotivos de Deus e nos conduz à herança que o Pai preparou. Então, estudar a ação conjunta é compreender que a vida cristã é marcada por libertação
filiação, direção e promessa. Filiação, libertação, filiação, direção e promessa. Aqui está então o conjunto que forma a obra da Trindade, o trabalho da Trindade, a junção da Trindade, no plano de salvação e redenção do homem pecador, do homem sem Deus. O nosso primeiro ponto, ele vai falar da escravidão à filiação, como esse processo se deu dentro dessa filiação que o Espírito Santo e as dádivas do Pai, que é o tema do nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto, ele vai falar da escravidão à filiação. Como que esse processo se consumou no processo da escravidão à filiação. Aqueles que eram escravos, nós que éramos escravos, agora através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário e a confirmação da obra do Espírito Santo, nós nos tornamos filhos por adoção. O salvo, ele não vive mais sob o domínio do espírito de escravidão. Em Romanos, o capítulo 8 e verso 15, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seu próprio filho. Agora nós chamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, ela é uma expressão carinhosa, que quer dizer papaizinho. Então veja, meus queridos, que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele adverte nesse tratado teológico, que é o livro de Romanos, que nós não recebemos o Espírito para nos tornar de novo escravos do pecado. Outra versão diz escravos medrosos. Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seu próprio filho. E agora, de uma maneira carinhosa, nós o chamamos de papaizinho. Esta é a obra do Espírito Santo em trazer-nos da escravidão para a obra da filiação. Nas lições anteriores, nós estudamos que o Pai decretou na eternidade, o Filho tornou possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito Santo, através do novo nascimento, o Espírito Santo realiza a obra da regeneração e vai promovendo a mudança do velho homem. Esse processo nós chamamos ele de ponte, ou a ligação entre as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa obra da Trindade, elas estão intimamente ligadas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus não decretasse na eternidade o plano da redenção, o plano da salvação, como diz a palavra do Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, e no batismo de Jesus nós vemos a simbologia da pomba, quando desce sobre a cabeça do Senhor. A Bíblia nos diz que a expressão bíblica nos afirma: este é o meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Através então dessas duas junções, nós temos agora a obra do Espírito Santo através do novo nascimento.
Então o Espírito Santo ele realiza a obra da regeneração e aí ele vai promovendo a mudança no velho homem. Aquele homem velho, ele vai se tornando uma nova criatura. Na obra da escravidão para a obra da filiação, nós temos aí o decreto da lei, o projeto da lei, em que o homem não conseguia ser salvo, porque a lei somente revelou o pecado do homem, que afrontava o caráter de Deus. A lei, embora era santa, era e é santa, mas nada podia fazer para perdoar o pecado e filiar o homem a Deus. Então, a lei, ela funcionou como um espelho, aonde o homem olhou através da lei e ela revelou o pecado deste homem. E o pecado, ele deserdou o homem da herança divina. No Éden, o homem foi feito filhos de Deus. Deus o criou o homem como filho. Mas o pecado, ele deserdou o homem dessa herança eterna. E agora o homem se torna como filho deserdeiro, um filho que não tinha mais direito à herança do pai. Existia uma lei, não sei se existe aí no nosso país, em que quando um filho era rebelde, desobediente, ou por algum motivo contrário às ordens de seu pai, à obediência, etc., ele poderia ser deserdado da herança que ele tinha direito como filho legítimo. Essa comparação, ela é muito assim simbólica, mas no Éden acontece exatamente isso. Não que Deus tenha deserdado por causa do pecado do homem, mas o homem por si só se tornou o desertor, o deserdado, porque ele deu lugar ao pecado. Então agora foi necessário que o Espírito Santo, que Cristo morresse na cruz do Calvário, concretizasse o plano decretado na eternidade, realizasse esse plano de redenção através do seu sangue, para que o homem da rebeldia se tornasse filho legítimo de Deus, filho legítimo, agora novamente reintegrado, comprado pelo sangue de Cristo, tornasse novamente filho legítimo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2, nos diz: vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Ou seja, outrora, gentios que não pertenciam às promessas, porque as promessas eram para Israel, logo mais teremos vendo isso, eram levados pelos ídolos mudos, ou seja, ídolos que não têm poder, ídolos que não podiam fazer nada em favor da salvação. E por ele, esse povo gentil, no caso nós, éramos guiados. Os gentios na Bíblia designa todos os povos e nações, indivíduos, que não pertencem ao povo de Israel, ou seja, ao povo judeu. Esses gentios, eles estavam fora da promessa que Deus fez. Não vou dizer a Abraão, porque em Abraão nós temos ali a promessa de redenção, quando Deus disse a Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra. Nesse conceito da promessa de Deus feita a Abraão, Deus estava incluindo também a família gentias, ou nós gentios. Porque
O propósito de Deus na salvação como promessas para Israel seria que Israel fosse a primícia, né, da herança divina. Obviamente que depois Deus certamente usaria a nação de Israel para ganhar, para proclamar a obra do Evangelho, e os gentios, através da mensagem pregada, através da nação de Israel, os judeus, os gentios chegassem ao arrependimento, porque essa promessa estava vinculada, ou está vinculada, na promessa que o Senhor fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E gentios também são famílias que estão nos mais distantes rincão da terra do nosso universo. Agora, a adoção. A distinção, ela foi então, nesse caso, flexibilizada com Jesus e Paulo, que abriu o evangelho a todos. Ou seja, Jesus veio, fez a obra da redenção, e Paulo, que foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios, convertido ao cristianismo, e agora, através da mensagem redentora de Cristo, entregue através de Paulo, os gentios convertidos ao cristianismo foram integrados, testemunhar, atestar, confirmar a veracidade capital, com certeza e convicção. Aqui nós temos testemunho através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem o testamento e a garantia da nossa filiação. Esse testamento, nos antigos tempos, era como se fosse um registro, um documento que garantia, a testemunha que garantia a filiação desse filho adotivo nessa nova família. Isso é interessante observar, porque muitas das vezes as pessoas não entendem. Então nós temos aqui como era a adoção nos tempos de Cristo. Era praticada principalmente sob o direito de Roma, do direito romano, chamado adrogatio, né? Sendo um processo irrevogável e solene. Ou seja, uma vez adotado, o pai adotivo não podia mais repudiar, deixar ou deserdar este filho. Nós temos que ter muito cuidado aqui para não colocarmos aqui dentro a doutrina da predestinação. O que a doutrina da predestinação ensina? Que, uma vez salvos para sempre. Não é isso que nós estamos querendo colocar aqui em relação ao projeto desse sistema de adoção na lei romana, que uma vez filho não podia ser mais repudiado ou deixado. Isso não se aplica para a doutrina da predestinação, porque havia também uma abertura na lei, a questão da desobediência, a questão da submissão desse filho também. Então o pai, neste caso, depois da adoção solene e irrevogável, o pai adotava, o pai adotivo, assumia total responsabilidade legal sobre este filho. Então o pai tinha responsabilidade legal e direito sobre o filho adotado, né, como um herdeiro legítimo, como novos direitos frequentemente usados para garantir a sucessão da família ou política, com vínculo tornando-se mais forte que o biológico. Aqui é interessante observar que a adoção no antigo tempo, ela era uma espécie de aquele pai que talvez não tinha um filho homem para se tornar herdeiro dos seus bens, para ser o sucessor da família. Geralmente eles adotavam essa criança, esse filho. Em outra circunstância, essa adoção era para a distribuição dos bens entre famílias, porque a família do filho adotado também acabava se tornando família
daquele pai adotivo. Então era muitas vezes para garantir sucessão familiar ou até mesmo sucessão política, no caso do sistema político governamental da época. E essa adoção era um vínculo tão forte que o poder era maior do que o próprio filho biológico. Então o filho adotivo ele tinha, vamos dizer assim, mais prioridades do que o próprio filho biológico. Nós vemos essa transição, se nós formos olhar pelo lado biológico aqui, na adoção de filho entre Israel e o povo gentil, nós observamos que nós somos o povo mais privilegiado como filho adotivo do que a própria nação de Israel. A Bíblia, ou seja, o povo judeu, a Bíblia diz que nós fomos enxertados no tronco da oliveira. Deus corta, Deus tira a árvore da oliveira, que era a nação de Israel, os judeus, e nos coloca, nos enxerta. Em Cristo nós somos enxertados, Deus tira, corta a ligação de Israel e agora nos enxerta como um ramo de jambuzeiro bravo, e nós passamos agora então a ser a oliveira. Em Cristo nós passamos então a ser essa oliveira que produzimos fruto e fruto digno de arrependimento. Então um privilégio muito grande para a igreja gentílica, para o povo gentil, que não tinha esperança. E a Bíblia diz, o povo que andava em treva viu uma luz. E essa luz, quem que é? Essa luz nada mais é do que a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo que andava em treva, éramos nós, estávamos desgarrados da oliveira, desgarrado do aprisco, desgarrado do bom pastor. Glórias a Deus. Da rebeldia ainda, a fim legítimo, nós temos aqui o benefício da salvação, ou melhor, da adoção. O adotado ganhava o nome, bens, e assumia os deuses domésticos do pai adotivo, rompendo os laços familiares e consanguíneo da família antiga. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que nós assumimos esse compromisso com Deus, que nos tornamos filho adotivo, nós rompemos os nossos laços com o mundo, rompemos os nossos laços com os compromissos mundanos, com o pecado, com os pactos mundanos que nós tínhamos feito através do pecado, através da prática do pecado. E assim nós nos tornamos, nós adotamos um novo nome, bens, os benefícios de salvação, e assumimos o novo Deus, que é o Deus de salvação, o Deus de paz. Agora, de gentios a Israel de Deus, a adoção às vezes é necessária para garantir a sucessão da família, nós já falamos, ou seja, o pai que não tinha filho adotava um para dar continuidade ao seu nome. Nós temos aqui, Israel seria o filho legítimo, o gentio é o filho adotivo pago com o sangue de Cristo. Então, nessa concepção de adoção, nós temos aqui a pessoa do povo de Israel, os judeus que eram os filhos legítimos, e os gentios que entram como filhos adotivos, comprado com o sangue de Cristo. Nesse processo de adoção, havia uma cerimônia bastante festiva para que essa pessoa adotada, geralmente o menino, fosse recebido na família. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, no céu há festa. Há uma festa quando um pecador se arrepende e se entrega a Cristo. A continuação da nossa lição vai falar das trevas
a plenitude do Espírito Santo. O que é essa plenitude do Espírito? A compreensão que nós temos da plenitude é a coisa completa, a completude, cabal, definitiva e para sempre. Então, o que é a plenitude? É viver continuamente sob o controle, influência e direção de Deus, que resulta em transformação de caráter, santidade, poder para o serviço cristão. Isso é muito interessante porque a lição está falando de resultado em transformação de caráter, santidade e poder para serviço do Mestre. Então, nós fomos chamados exclusivamente para essas qualidades, né? que a vida, a nova vida em Cristo, através da plenitude do Espírito Santo, ela nos proporciona. Efésios capítulo 5, verso de número 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filho da luz, mergulhado em escuridão. Esse termo lhe é bastante forte, porque quando fala de mergulho, fala de cabeça para baixo. Então o homem estava praticamente no mergulho em contínuo. Como se diz, quanto mais descia, mais profundo era o poço na escuridão. Mas agora tem a luz no Senhor, viva, portanto, na luz. Foi o verso que nós citamos: os povos que andavam em treva viu uma luz, e essa luz é a luz do Senhor. Portanto, agora, uma vez transformado, vivendo na plenitude, na completude do plano de salvação decretado através do exercício da atividade da Trindade, agora nós temos a obrigação de viver como filho da luz. No Éden, nós vemos aqui que no Éden, com a queda no Éden, o homem se tornou filho das trevas. Em Cristo, o homem se tornou filho da luz, de andar na luz. Isso é muito interessante, porque para ser o filho da luz é preciso permanecer. Esse andar quer dizer permanecer na luz, estar de contínuo. Permanência fala de estadia, estar sempre constante. E a Bíblia vai dizer: sede sempre constante e abundante na obra do Senhor. Então, nosso compromisso dentro dessa plenitude é a permanência no plano de salvação. No nosso segundo ponto, nós vamos estudar, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados agora pelo Espírito Santo. Vida conduzida, ou seja, a filiação espiritual feita em Cristo só é real quando ela é conduzida pelo Espírito Santo. O que nós podemos aprender com isso é que, se não formos conduzidos pelo Espírito Santo, logo então, essa filiação, ela não é real. Ela se torna inválida no plano da redenção. Então, o Espírito Santo, através dessa filiação feita em Cristo, isso é real quando concretizado pelo Espírito Santo, nós temos aquele versículo que diz: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual está selado para o dia da redenção. O termo guiado, somente os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Essa
essa expressão guiado, vamos trocar ela por conduzido pelo Espírito Santo. Essa condução de guiado ou conduzido, nós temos aí compreender que é o Espírito Santo que vai apresentar a igreja ao Pai, vai entregar a igreja a Deus, a Cristo. Por isso que o termo bíblico, o verso bíblico diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, dos quais nós estamos selados para o dia da redenção, porque é Ele que vai recolher os escolhidos de Deus, os quatro ventos da terra, ou seja, toda a extremidade da terra, todos aqueles que morreram em Cristo, na esperança da glória, todos aqueles que morreram na promessa, eu posso dizer, todos que morreram de Adão até Cristo, e de Cristo até a igreja, porque o plano da redenção e na antiga aliança, ele era, vamos dizer que aceito por fé, na esperança do Messias prometido, que veio na plenitude do tempo, no caso, o nascimento de Cristo. Então, todos que morreram na promessa também farão parte desse recolhimento pelo Espírito Santo dos quatro ventos da terra. Então, essa expressão guiado, escolhido pelo Espírito Santo, implica também nessa escolha. Depois nós temos Romanos capítulo 8, verso 14 e 16, que diz, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois o Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, aqui nós temos uma comunicação entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele comunica, ele confirma, ele nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Através dessa adoção, através desse contrato firmado na cruz do Calvário, através desse contrato do sangue de Cristo que foi derramado no cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, está consumado. Deus ali completa agora a obra da redenção. Porém, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas ele mandaria o Consolador, que ficasse, ou que fica conosco até a consumação do século. E o Espírito Santo, ele nos trabalha também mortificando, ou seja, ele opera a mortificação da carne. É como entender esse processo de mortificação. Dá uma impressão de matar, de destruir. Na verdade, há um leixo, um contexto disso, bastante assim, claro e até um pouco bem complexo para ser ensinado, mas a verdade é matar mesmo, é amortizar. Então é um conceito cristão de santificação que consiste em domar os desejos pecaminosos, paixões, desordem e vício, que a Bíblia chama de velho homem, submetendo ao Espírito Santo. Envolve negar prazeres mundanos e priorizar a vida espiritual e a semelhança com Cristo, muitas vezes praticado através de jejum, oração e renúncia. Isto é, mortificação então é fazer morrer, sufocar algo que perca a sua força. É um processo de mortificação, ou seja, aqui é matar o velho homem, mortificar e andar no Espírito, despindo-se do velho homem. Despir significa tirar roupagem velha e vestindo de uma roupa nova. Quando nós estamos
em um determinado trabalho, quando chegamos em casa, nós tomamos um banho, tiramos aquela roupa suja ou não apropriada para certos momentos e nos vestimos de uma veste nova, nos vestimos de uma veste limpa e nos tornamos ali uma nova aparência. Então, em Cristo, é essa mortificação e andar no Espírito, que se diz de andar no Espírito, e que se vai nos despindo do velho homem, vamos tornando, vestindo roupas novas, roupas no sentido espiritual, que a Bíblia chama de veste de salvação. Gálatas capítulo 5, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfaça o anseio da sua natureza. Então, esse mortificar que nós estamos estudando, essa mortificação, é o sentido de deixar ser guiado, né? Que o Espírito Santo guia a nossa vida, e assim nós não vamos nos satisfazer a ansiedade da sua natureza. Muitas vezes esse velho homem, ele tenta ressuscitar dentro de nós. Mas como nós estudamos nos textos anteriores, que nós precisamos mortificar, ou seja, fazer morrer, sufocar aquilo que está dentro até que ele perca a sua força. Num sentido morrer para o mundo. Por isso que Gálatas 5,16 diz, por isso digo, deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim não satisfaça, não satisfarão os anseios da natureza, isto é, da natureza humana. O Espírito age conforme o plano de Deus. Ou seja, dentro do plano de salvação, o Espírito Santo vai trabalhar nesse conceito de plenitude dos tempos. O que é esse conceito de plenitude dos tempos? É um conceito bíblico que define o momento exato, ou seja, o tempo planejado por Deus para a vinda de Jesus à Terra. Isto é o tempo ideal. Se nós olharmos aí no cenário histórico, nós temos aí a união da cultura, né, grega, reis romanos, religiosidade judaica, que estava preparado para a redenção humana e o cumprimento das profecias. Talvez você esteja perguntando, mas o que tem a ver essa questão de união de cultura, leis romanas, religiosidade judaica? Quando nós vamos estudar um pouco sobre a história do cristianismo, nós vamos perceber, olhando já para os judeus, que o povo judeu teve uma grande contribuição com relação à vinda do Senhor Jesus. Eles esperavam, na verdade, o Messias que vinha para resgatá-los das leis romanas. E Jesus não veio para mudar leis romanas, Jesus não veio para ser um rei romano, um imperador romano. Ele disse que o reino dele não era deste mundo. Então, daqui nós descartamos a possibilidade de um reino humano de Cristo. No entanto, havia o segundo cenário, que é o cenário cultural. Quando Jesus nasceu, o império era romano, mas a cultura era grega. Tanto é que até hoje nós somos influenciados muito pela cultura grega. Nós somos influenciados muito, por exemplo, a questão da escrita. Muitas palavras que nós temos, as suas iniciais, elas são iniciais como iniciais da cultura grega, né? As palavras gregas, temos várias palavras no nosso dia a dia da nossa língua portuguesa, que nós usamos a linguagem grega. Então, tanto a união da cultura grega, né, a língua grega,
todo o Império Romano estava sendo influenciado pela cultura grega. Mais tarde nós vamos ver aí a questão de tradução da Bíblia, a Bíblia para a linguagem grega, e assim por diante, do Novo Testamento, que veio do grego para outra língua, e assim por diante. E as leis romanas? Todos os caminhos estavam preparados que levava a Roma, o período chamado de Pax Romana. Foi um período que a nação, o Império Romano, conheceu a paz. Que paz era essa? Era uma paz que preparava o caminho para a vinda do Messias. Todos os caminhos levavam a Roma, todas as estradas teriam que ser pedagiadas, todas as estradas eram vigiadas pela guarda pretoriana, da qual Paulo fala dela em uma das suas cartas. Então veja que o Espírito Santo, no plano da redenção, através da pessoa de Jesus, ele agiu dentro do plano de Deus. Deus sabe trabalhar. Muitas das vezes nós temos que entender que o sistema de governo, o sistema de administração do nosso país, muitas das vezes está vivendo uma crise, mas uma crise preparatória, muitas das vezes, para algo espiritual, que foge da nossa capacidade mental e de pensar sobre isso, porque Deus trabalha entre as linhas da dúvida do homem para escrever a sua essência verdadeira dentro desse contexto de cultura, desse contexto de povos e nações. Tem o seguinte, em um determinado termos teológico, representa o fim de uma era de espera e a concretização do plano de Deus, isto é, plenitude do tempo em termos teológicos. Nós temos aqui a encarnação num momento oportuno. Aqui entendendo que a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, foi uma encarnação. O que é uma encarnação? É o espiritual se tornando, tomando um corpo humano, no caso de Maria, para nascer. Aqui não tem nada a ver com nossos ouvintes que tu estás assistindo, nossos internautas. Isso não tem nada a ver com reencarnação. Nós estamos falando aqui de plenitude de tempo do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, nesse tempo, plenitude do tempo, nesse contexto teológico, nós temos o que? A chegada de Jesus, nesse momento, visava resgatar a humanidade e proporcionar, então, a adoção como filho de Deus. Esse é o tempo de Deus, né? Tempo, a plenitude dos tempos, que não é o tempo do homem, mas o tempo de Deus. E agora, nós nos tornamos herdeiros de Deus por adoção. O que é tornar herdeiro de Deus por adoção? Adoção é um ato onde Deus recebe o crente como filho legítimo, cancelando a dívida da antiga vida e garantindo um novo status. Um novo status espiritual. Para a sociedade romana, para a sociedade da época antiga, esse status ele era familiar, com transmissão de herança, ou então com sucessão política e outras alianças. No nosso caso, a herança é compartilhada com Jesus. O filho unigênito significa que os adotados participam de tudo que o próprio Jesus participa. Então, em Cristo, nós somos herdeiros e em Deus nós somos herdeiros e em Cristo nós somos co-herdeiros, ou seja, participante das mesmas promessas, participante dos mesmos direitos, como filho de Deus, através de Jesus Cristo. Qual que é o papel do Espírito Santo nessa transmissão de adoção como herdeiro? É o Espírito Santo
que é nesse caso é o testemunho, o que testifica que nós somos filhos de Deus. E age com penhor, ou seja, ele age com garantia, né, da nossa herança. Geralmente, quando se fazia aliança, quando se fazia negócios, havia uma garantia. Hoje nós chamamos de sinal. Quando a gente faz algum negócio e esse negócio não foi pago por completo, existe uma pendência, vamos dizer assim, a gente deixa um penhor, a gente deixa uma garantia. Essa garantia quer dizer o seguinte, que eu vou voltar para resgatar e pagar o restante. Isso no sentido de transações comerciais. No caso da salvação, o Espírito Santo, ele é o penhor da garantia, ou seja, ele é aquele que representa a garantia da salvação através da volta de Jesus. É ele que nos garante a volta de Jesus e nos garante o papel de herdeiro. Ainda não tomamos posse, olha que interessante, porque ainda nós não tomamos posse definitiva dessa herança, mas ele nos espera no final da nossa jornada aqui na Terra. Então nós estamos ainda, somos cordeiro com Cristo, mas ainda não herdamos toda a herança da eternidade, daquilo que nos espera. A Bíblia diz que o que o olho não viu, nem subiu ao coração do homem, isso é o que está preparado. Então essa promessa nós ainda vamos herdar, mas ainda já vivemos o gozo desta promessa. Nós já estamos debaixo dessa promessa, já participamos dela, mas somos ainda como aquele filho que ainda está aguardando o direito pleno de desfrutar dessa herança, porque o filho que era adotado, se ele fosse menor, ele ficava debaixo de um curador, de um tutor, até ter a idade determinada pelo pai, o qual ele ia desfrutar completamente toda a herança. Então o Espírito Santo, ele é o nosso tutor. No sentido figurado, nós ainda não atingimos a estatura de maioridade espiritual. E isso nós vamos ver muito bem, que nós estamos em um processo. Primeiro processo, o processo da salvação, do arrependimento, da regeneração. E depois nós temos o processo da santificação, que é um processo gradual. O processo da santificação, ele é um processo de contínuo. Ele é um processo que nós vamos nos santificando até chegarmos à estatura do varão perfeito. Quando nós alcançamos a plenitude completa da santificação, então nós seremos glorificados. É nesse sentido que o Espírito Santo ele se torna o nosso penhor, até o ato da nossa glorificação em Cristo, quando nós tomaremos posse definitiva dessa herança. O Cordeiro de Cristo por filiação. Cordeiro com Cristo. O que é essa expressão? A herança ela é compartilhada com o Filho, compartilhada com Jesus, o Filho unigênito. Significa que os adotados participam de tudo o que ele participa. Então nós temos os mesmos privilégios, podemos dizer assim, que Jesus já tem, como cordeiros das bênçãos celestiais. O Pai administra o tempo da herança. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui 2 tempos da herança. Qual é o primeiro tempo? Diz a respeito à nação de Israel, que vivia debaixo da lei, sendo dono das promessas, mas ainda não tinha recebido a herança. Esse é o primeiro tempo, que é o primeiro tempo da lei. Ainda no primeiro tempo, a herança rejeitada e os gentios são adotados nesse tempo, chamado de plenitude dos tempos que nós estudamos. Em Cristo, fomos adotados na família como filho de Deus. Aqui no slide está aparecendo o primeiro tempo, mas aqui é o segundo tempo. No primeiro tempo, nós temos a lei, e no segundo tempo, nós temos a herança rejeitada, e aonde os gentios entram
como filho adotado, chamado, nós falamos da plenitude dos tempos, e em Cristo nós somos adotados na família de Deus. Então, embora que o slide está aí com os dois primeiros tempos, mas é o primeiro e o segundo tempo. Então, dentro desse tempo que Deus administra, a nossa herança, nós temos esses dois tempos. O primeiro tempo é que a herança, ela era pertencente à nação de Israel, que viviam debaixo da lei. Nós dissemos que a lei só revelou o pecado, mas na plenitude do tempo, Cristo vem para a própria nação de Israel, mas ela os rejeita. No segundo tempo, havendo então a rejeição dessa herança, os gentios são adotados. Nós somos a segunda leva desse tempo de Deus, né, que se chama de plenitude do tempo, quando em Cristo nós somos adotados na família de Deus. Isso é bastante importante para a nossa vida espiritual, saber que nós estamos na segunda instância, mas estamos dentro de um projeto que foi planejado nas eras da eternidade. Meus queridos e amados internautas, nós chegamos ao final do nosso vídeo, bastante resumido, mas entendemos um pouco desse resgate e dessa vinculação da Trindade. E agora, aqui através do Pai e o Espírito Santo, trabalhando no papel dessa adoção e dessa filiação. Então nós podemos compreender que o Pai e o Espírito Santo, como Pai da Trindade, eles exercem um papel fundamental na nossa adoção como filhos na família de Deus. O preço pago na cruz não foi apenas o valor cerimonial, como na antiga aliança, né, nos antigos tempos, que havia o cerimonial de adoção, costumeiro no caso da Roma Antiga, mas sim o sangue precioso de Jesus, sem cerimônia. Não houve uma cerimônia, a não ser a cerimônia da crucificação, que era uma vergonha nacional, era uma prática que somente era exercida sobre os piores criminosos, desertores e homens de grande perigosidade. E Jesus então entra nesse cenário, a não ser essa cerimônia, não houve outra. O Espírito Santo nos torna então filho e herdeiro por adoção. Temos agora todo o direito de filhos legítimos e participantes de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Esta é a nossa filiação. Esse é o privilégio da nossa adoção em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.